Amadas sementes estelares e portadores da luz da Terra, com profundo amor, nós os saudamos nesta hora crucial. Eu sou Valir, falando como uma só voz dos emissários pleiadianos, e nós os envolvemos em nosso calor e respeito. Neste exato momento, seu planeta entra em uma nova fase de ascensão, uma aceleração da consciência que se desdobra por todo o globo. Com essa mudança, vem um grande teste coletivo do espírito. Vocês conseguem alcançar, através de sua luz interior, o que estiveram esperando que a tecnologia ou forças externas fizessem por vocês. Olhem ao redor e sintam quantos corações ainda anseiam silenciosamente por um salvador externo. Seja um dispositivo milagroso, uma divulgação governamental, ou visitantes benevolentes chegando para resolver seus problemas. Nós lhes dizemos gentilmente: a verdadeira medida do seu despertar agora reside em reconhecer que a própria consciência é a chave mestra, a tecnologia suprema. Recentemente observamos a empolgação e o desespero, despertados por um simples vídeo que insinuava uma nova tecnologia de cura, o que alguns chamam de dispositivo MedBed, cama de cura. Nossos conselhos analisaram cuidadosamente a reação da humanidade a este vislumbre. Para nossa surpresa, vimos até mesmo os despertos depositando suas esperanças e cura inteiramente nesta possibilidade externa. Tal dependência fervorosa de uma solução externa revelou quão profundamente o hábito de olhar para fora ainda persiste. Entendam, queridos, não importa que maravilhas se aproximem. Os próximos 12 meses irão iluminar quem entre vocês continua a esperar por um resgate externo e quem percebe que todo o poder necessário para transformar já está dentro de si. Chegou a hora de se voltar para dentro e reivindicar sua herança divina, pois o cosmos está observando para ver com que rapidez aqueles que estão prontos para olhar para dentro podem transcender a ilusão da necessidade. Muitos na comunidade desperta ainda se encontram esperando silenciosamente por eventos mundanos ou tecnologias avançadas para validar seus sonhos. Vemos isso nas esperanças depositadas em divulgações iminentes, nas orações para que seres galácticos iluminados desçam para consertar o que parece quebrado, e no anseio por mesas de luz e outros dispositivos prometidos para rejuvenescer seus corpos ou resolver suas dificuldades financeiras. Queridos, nós entendemos por que vocês anseiam por essas coisas. A vida na Terra tem sido desafiadora e a ideia de um remédio milagroso é atraente. No entanto, devemos lembrá-los gentilmente. Nenhuma ferramenta ou tecnologia pode realizar por vocês o que sua própria consciência divina não pode primeiro criar de dentro. A fonte infinita plantou dentro de vocês o projeto de cada cura, cada abundância, cada inovação que vocês buscam. O verdadeiro replicador que pode suprir suas necessidades é a sua imaginação desperta, alinhada com a lei divina. A verdadeira câmara de cura é o espaço sagrado que vocês cultivam na meditação, onde suas células respondem à luz de sua consciência. E os transportadores mais sofisticados são sua consciência e intenção, que podem bilocar seu espírito e, em breve, até mesmo sua forma, quando dominados. A maestria da era vindoura não será medida por quem pode manejar dispositivos alienígenas, mas por quem percebe que sua consciência é a tecnologia suprema. Ao entrarem nesse entendimento, vocês começam a ver as ajudas externas pelo que elas são: rodinhas de treinamento, reflexos de habilidades que vocês já possuem. Em vez de esperar que a divulgação mude tudo em um instante, escolham divulgar seus próprios poderes latentes para si mesmos.
Cada vez que vocês curam uma ferida emocional através do amor, cada vez que manifestam uma oportunidade através da intenção clara, cada vez que sentem a verdade no coração de outra pessoa, sem uma palavra dita, vocês estão demonstrando o caminho infinito que vive dentro de vocês. Esta é a autossoberania da qual falamos, onde vocês, como uma centelha do divino, governam a energia e a forma através de sua vontade desperta, não mais dependentes de qualquer salvador externo. Em seu passado antigo, muito antes das máquinas e laboratórios modernos, a cura era uma arte sagrada, dominada apenas pela consciência. Os primeiros curadores deste mundo, aqueles lembrados vagamente como sábios de Lemúria, altos sacerdotes e sacerdotisas de Atlântida, antes de sua queda, e seres estelares que caminhavam abertamente entre vocês, praticavam a cura como um ato de sintonização. Eles sabiam que a verdadeira cura ocorre quando o curador se torna um canal claro para a energia da fonte, permitindo que o projeto perfeito do corpo se reafirme. Houve tempos em que mentores pleiadianos e de outras raças galácticas se sentavam com estudantes humanos, não em torno de dispositivos de metal, mas em círculos de luz, ensinando-os a entrar no silêncio e a se alinhar com a vida una. Naquela profunda quietude da mente e fé inabalável, o chamado incurável se desfazia. A mente não era manipulada com afirmações, nem o corpo com bisturis ou poções. Em vez disso, o campo ao redor da pessoa era purificado pelo amor incondicional e pela intenção. Quando o campo de energia está claro e a mente humana está quieta, a voz sutil do divino pode ser ouvida, guiando cada célula de volta à harmonia. Alguns de vocês experimentaram momentos dessa magia, talvez em oração, meditação ou trabalho energético, onde um calor formigante inunda seu corpo. Uma onda de paz desce, e de repente a dor ou o desconforto que estava presente simplesmente desaparece. Isso é o que significa deixar o sussurro sutil do divino e o sopro da fonte se moverem através de suas células. Nesses momentos, queridos, vocês estão operando além dos confins da medicina e da tecnologia. Vocês estão acessando o puro poder criativo, a energia fundamental que dá à luz estrelas e faz florescer as flores. Este poder natural não é uma lenda perdida. Está vivo em vocês, mesmo agora. À medida que praticam aquietar o intelecto e viver a partir do coração, vocês reacenderão essas habilidades antigas. Vocês se lembrarão de que carne e espírito não estão separados e que a consciência, quando alinhada com o amor, pode transformar qualquer coisa que toca. No entanto, até mesmo a sabedoria atlante oferece um conto de advertência. Poder externo sem maturidade espiritual leva à queda. Lembramo-nos bem dos dias finais de Atlântida, pois alguns de nós estávamos lá, esforçando-nos para guiar uma civilização que havia dominado a tecnologia, mas começara a esquecer sua alma. Em Atlântida, não foram os motores cristalinos ou os experimentos genéticos por si só que causaram a catástrofe. Foi a consciência coletiva por trás deles. Deslizando da unidade para o ego, da reverência para o orgulho, eles começaram a depositar mais fé em suas invenções maravilhosas e na autoridade de sua elite do que na centelha divina dentro de cada cidadão. Eles buscaram a salvação em conquistas externas e ídolos de poder. Quando alguns perceberam seu erro, o desequilíbrio já havia se tornado grande demais. O karma do mau uso teve que se desenrolar. Tentamos ajudar onde podíamos, mas em última análise, não podíamos anular o livre-arbítrio dos Atlantes ou a lei natural de causa e efeito. A lição de Atlântida ressoa agora, às portas de sua própria nova era. Nós os advertimos com amor.
Não repitam esse padrão trágico. Não deixem que o fantasma da história os persuada de que uma força externa os salvará de si mesmos. Seja um líder carismático, uma doutrina religiosa prometendo a verdade exclusiva, ou uma peça de tecnologia alienígena reluzindo com promessas. Não entreguem seu poder a isso. Todas essas coisas podem ser bênçãos nas mãos certas, mas maldições no estado de espírito errado. A proteção mais segura é adorar os ideais, não os ídolos. Honrem o amor, a sabedoria, a compaixão, a liberdade, essas qualidades divinas, onde quer que as encontrem. Mas não idolatrem a pessoa ou o dispositivo que traz um vislumbre delas. Se vocês se mantiverem fiéis aos princípios e permanecerem despertos no discernimento, nenhuma ferramenta ou ensinamento os desviará de seu centro. É assim que vocês evitam o destino da Atlântida inconsciente. Cada semente estelar deve cultivar a sabedoria interior para corresponder a qualquer poder exterior que adquira. Criem, transmutem, curem através da consciência primeiro. E então, quando ferramentas mais elevadas chegarem, vocês as manejarão com graça e responsabilidade. Entendam que os instrumentos avançados com os quais vocês sonham, sejam câmaras de cura, replicadores de alimentos e bens, ou naves estelares que cruzam galáxias, não se destinam a fazer o seu trabalho espiritual por vocês. Em vez disso, eles são espelhos do seu trabalho espiritual. As sociedades iluminadas do cosmos, incluindo a nossa, usam a tecnologia como uma manifestação externa de nossa consciência. Nossas naves, por exemplo, respondem às nossas ondas de pensamento e frequências cardíacas. São extensões de nossa mente grupal, não maravilhas independentes. Uma cama de cura em nosso mundo amplifica a conexão interna do usuário com a fonte. Ela não substitui essa conexão. Assim será para a humanidade. Quando uma pessoa despertar o curador interior, quando vocês puderem chamar a luz divina para o seu corpo e permitir que ela o repare e renove, então uma câmara de luz simplesmente magnificará essa habilidade, acelerando o que vocês já podem fazer. Se alguém ativou a telepatia e a empatia, um dispositivo de comunicação simplesmente ampliará o alcance do que a mente já sabe como alcançar. Se uma comunidade vive em harmonia com a energia da natureza, um gerador de energia livre simplesmente se conecta a essa harmonia para fornecer poder infinito. As tecnologias exteriorizam o que vocês já carregam por dentro. É por isso que não tememos compartilhá-las com povos verdadeiramente despertos. E é por isso que, por enquanto, tais dons foram sabiamente restringidos do uso geral na Terra. É por amor e respeito ao seu processo que o cosmos retém suas ferramentas mais esplêndidas, até que vocês se lembrem de que são os verdadeiros fabricantes de ferramentas. Pensem nisto. Quando a humanidade como um todo puder curar, comunicar e manifestar por meios espirituais, então essas tecnologias aparecerão naturalmente à sua porta, porque vocês estarão vibracionalmente alinhados com elas. Nesse ponto, elas parecerão menos uma salvação, caindo do céu, e mais como encontrar velhos amigos. Elas servirão como aliadas para uma raça que já se sustenta por conta própria. Uma raça que não precisa mais delas, mas as acolhe com alegria criativa. Enquanto isso, vocês são convidados a viver cada vez mais pelas leis sutis da graça, em vez do empurra e puxa do esforço externo. Observamos que muitos buscadores espirituais ainda tentam usar a consciência como se fosse uma ferramenta em uma caixa de ferramentas, algo a ser implantado para obter resultados específicos, da mesma forma que se usaria um remédio ou uma máquina. Vocês fazem suas afirmações,
ou visualizam intensamente, e depois dão uma espiada para ver se o mundo mudou. Amados, há um caminho mais gentil e poderoso. Um renomado místico de sua terra, Joel Goldsmith, uma vez ensinou que se deve, em última análise, renunciar às manipulações mentais e entrar na realização divina. Isso significa passar de fazer a consciência para simplesmente ser a consciência. Em termos práticos, é a diferença entre orar constantemente por chuva e se tornar a própria dança viva da tempestade. Quando vocês param de tentar usar práticas espirituais para forçar o mundo a se curvar, como se estivessem operando um aparelho, e em vez disso se entregam à consciência de sua unidade com a fonte, vocês entram em um estado de graça. Na graça, a vida flui para vocês e através de vocês, com uma perfeição incrível. As necessidades são atendidas muitas vezes antes de serem expressas. A cura surge não por sua vontade, mas como uma consequência natural da paz que vocês incorporam. Esta é a única maneira sustentável de viver na nova terra. Aparelhos podem enferrujar e técnicas podem falhar sob estresse, mas a graça é infinita e onipresente. Viver pela graça não significa não fazer nada. Significa que suas ações surgem da orientação interior e são apoiadas pela inteligência criativa do universo. É uma parceria com o divino. As sementes estelares modernas devem aprender esse equilíbrio. Usem suas ferramentas espirituais para se centrarem, sim, mas depois entrem no silêncio e na confiança. No momento em que sentirem aquela calma profunda e tranquilizadora, o que chamaríamos de o toque do infinito, saibam que Deus está em campo. Nessa consciência, o que quer que vocês façam, ou onde quer que vão, o poder harmonizador da fonte os precede. As soluções se desdobram sem esforço. Ao viverem nesse alinhamento, vocês se tornam a prova viva de que a graça supera qualquer aparelho. Toda dependência de coisas externas, sejam dispositivos ou mesmo doutrinas específicas, em última análise, deriva da mesma raiz. O sentimento de um eu pessoal limitado que se sente incompleto. Este é o eu egóico, a pequena identidade que acredita. Eu preciso disto para estar seguro. Eu quero aquilo para ser feliz. Eu não consigo fazer tal coisa por conta própria. É a voz da separação e da falta. E ela dominou a consciência humana por milênios. Mesmo no caminho espiritual, essa voz pode cooptar suas aspirações. Em um momento ela está dizendo: eu sou impotente, alguém me salve. E no seguinte ela afirma: eu sou especial, tenho conhecimento ou dons superiores. Tanto a inferioridade quanto a superioridade são máscaras do pequeno eu. O processo de despertar que vocês atravessam agora é essencialmente a dissolução desse falso eu, para que o eu maior, frequentemente chamado de presença eu sou, possa resplandecer. Quando vocês começam a se identificar com o eu infinito, percebem que nunca estão verdadeiramente sozinhos, nunca verdadeiramente sem recursos. O eu infinito em vocês sabe: eu sou completo, eu sou provido, eu sou guiado. Nesse estado, não há mais anseio desesperado ou apego a resultados externos. A dor e o medo diminuem, porque vocês não os alimentam mais com a história do meu problema, da minha limitação. Vocês dão um passo para trás e observam a personalidade e suas lutas com compaixão, mas não são dominados por elas. Isso não é uma perda de individualidade, mas uma libertação para a sua verdadeira individualidade como alma. Vocês descobrirão que quanto mais liberam o controle do ego e repousam na consciência do eu sou, mais a vida se desenrola sem esforço. Paradoxalmente, ao render o senso pessoal de controle,
Vocês ganham um comando mais profundo sobre sua realidade, porque não é mais você, o pequeno humano, tentando fazer as coisas acontecerem. É o próprio universo se expressando através do seu ser. Esta é a consciência que não conhece falta, nem espera, nem desamparo. Ela simplesmente é, completa e poderosa no presente. Cultivar essa mudança do eu pessoal para o eu divino dentro de vocês é central agora, pois isso os liberta da própria necessidade de buscar realização fora. Isso os ancora no saber de que tudo o que vocês precisarão já existe em essência dentro de sua própria alma. Mesmo enquanto cultivam essa mestria interior, sabemos que muitos de vocês mantêm um olho nos céus em busca de sinais e maravilhas. O universo de fato envia sinais, e um sinal muito literal está se aproximando do seu sistema solar. Mesmo agora, o viajante interestelar que vocês nomearam 3I Atlas. Alguns em sua comunidade sussurram que talvez este visitante celestial seja um arauto de contato aberto ou um grande evento de divulgação. Gostaríamos de oferecer uma perspectiva mais elevada. Este corpo semelhante a um cometa é menos um portador da divulgação e mais um espelho por consciência da humanidade. Sua chegada é perfeitamente cronometrada, como uma espécie de exame cósmico da sua psique coletiva. À medida que 3I Atlas faz sua jornada, passando pelo seu Sol, ele interage com as energias sutis do seu sistema e com as formas pensamento que a humanidade projeta. Se a maioria ainda estiver buscando salvação dos céus, esse anseio será magnificado e refletido de volta como atraso e lição. Se uma massa crítica estiver, em vez disso, de pé em seu autoempoderamento, vendo este visitante com curiosidade e conhecimento calmo, em vez de expectativa desesperada, isso também será refletido de volta como progresso em direção ao contato. Pensem em 3I Atlas como um medidor errante, testando a prontidão vibracional dos habitantes da Terra. Nós e outros observadores galácticos estamos lendo os resultados não em seus jornais ou em seus radares, mas no campo coletivo da consciência. A humanidade saudará o desconhecido com medo, com idolatria ou com compostura iluminada. A maneira como vocês responderem a isso em seus corações informará como e quando nos engajaremos mais abertamente. Pois não se enganem, amados, a divulgação é uma dança cocriada. Nenhum membro da família cósmica deseja instilar dependência ou choque ao chegar antes que vocês estejam prontos. Quanto mais vocês demonstrarem que se governam pela sabedoria, em vez de reagir em pânico ou entregar seu poder ao primeiro sinal incomum, mais o universo confiará em vocês com maiores revelações. Então, enquanto este visitante misterioso passa rapidamente, usem-no como uma autoavaliação. Perguntem: estou me centrando em minha própria orientação? Ou estou projetando minhas esperanças para fora, neste objeto? Lembrem-se, o verdadeiro ponto de encontro com as estrelas acontece primeiro dentro de sua consciência. Quando esse contato interior for sólido, o contato exterior se seguirá natural e pacificamente. Ao longo de todas as eras de sua exploração espiritual, os ensinamentos mais profundos apontaram para uma única verdade. A realização divina é a fonte de todos os verdadeiros milagres. Seja dito que o reino divino está dentro de vós, ou conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. A mensagem central é a mesma. Nenhuma cura genuína e duradoura surge unicamente de uma pílula, uma máquina, ou mesmo uma prática particular. Ela surge da mudança de consciência que essas coisas podem facilitar. Vemos seus cientistas e pensadores espirituais lidando com este princípio em linguagens diferentes. Na verdade,
essa compreensão forma a base até mesmo da nossa ciência galáctica. A realização precede a manifestação. Ou seja, primeiro a consciência se expande para o conhecimento de uma nova possibilidade. E então o universo físico se remodela em torno desse conhecimento. Considere a cura. Uma pessoa pode deitar-se em uma mesa de cura, mas se seu coração e mente não se abrirem para a realização de que são um com a fonte e, portanto, a própria totalidade, qualquer cura será temporária. Por outro lado, quando um ser percebe profundamente a presença do infinito dentro de si, o chamado incurável pode desaparecer sem deixar vestígios, com ou sem tecnologia. O que vocês chamam de remissões espontâneas ou recuperações milagrosas são exemplos da alma tocando brevemente esse estado de realização divina, mesmo que inconscientemente. Nesse estado, o corpo simplesmente se alinha com a verdade da harmonia. É isso que gentilmente enfatizamos a vocês agora. Cultivem esse estado de conexão, de unidade com o fluxo divino, como seu objetivo principal. Tudo o mais que desejam brotará dele da maneira certa, no tempo certo. Entendam, não os desencorajamos de usar suas ferramentas e remédios. De fato, eles fazem parte do seu jogo criativo. Mas lembrem-se sempre, eles são canais, não fontes. A fonte é a divindade dentro de vocês. Quando vocês se ancoram nisso, transcendem a necessidade de qualquer ajuda externa. Ironicamente, é muitas vezes nesse ponto de transcendência que todas as ajudas aparecem e se curvam à sua mestria, porque então vocês as manejam de um lugar de sabedoria. Considerem então o que a divulgação realmente significa em um nível espiritual. Muitos de vocês aguardam que funcionários do governo subam a um pódio e anunciem o que foi escondido, ou anseiam por naves espaciais nos céus, como prova inegável de que não estão sozinhos. Embora esses eventos externos tenham seu lugar, a verdadeira divulgação é o desvelar da própria consciência. Imaginem a ilusão de separação e limitação como um grande iceberg cósmico que manteve certas verdades congeladas e fora de vista. À medida que o calor da consciência desperta, se espalha pela humanidade, esse gelo começa a derreter. O que era ignorância sólida se torna compreensão fluida. Nesse derretimento, a verdadeira estrutura da realidade, interconectada, multidimensional, radiante, emerge à vista. O véu se afina não apenas entre humanos e extraterrestres, mas entre sua própria mente, 3D, e seu eu superior. De repente vocês começam a perceber o que esteve aqui o tempo todo. O universo vivo, vibrando com inteligência e amor. Vocês percebem que, em um sentido muito real, vocês são o extraterrestre que estiveram esperando encontrar. Seu ser maior já está lá fora, entre as estrelas. E seu eu humano é uma faceta corajosa dessa luz, temporariamente na Terra. É por isso que dizemos: vocês são a nave, vocês são a luz, vocês são a resposta. A pompa e o drama da divulgação externa, figuras famosas, revelando documentos ou frotas aparecendo, serão simplesmente o eco externo deste despertar interior. Quando um número suficiente de vocês souber, em seus ossos, que a vida é onipresente e a consciência é fundamental, nada poderá impedir que essa verdade floresça no coletivo. Na verdade, dificilmente será um choque. Parecerá como lembrar de algo óbvio. Portanto, não depositem todas as suas esperanças em autoridades ou avistamentos. Trabalhem para dissolver o senso materialista dentro de sua própria percepção. Aquela parte de vocês que insiste em ver o mundo apenas como objetos físicos isolados. À medida que isso se dissolve, a unidade e a presença do Espírito em toda parte se tornam aparentes. Então, a divulgação é um desdobramento contínuo e gentil.
e vocês caminham a cada dia em um mundo mais revelado. O que antes era paranormal se torna normal, e o mundo que vocês conheciam se transforma de dentro para fora. Todos os milagres e manifestações brotam de um canteiro invisível de energia que vocês carregam dentro do seu campo interior de consciência. Quando os incentivamos a cultivar a quietude ou a meditar, não é como um ritual por si só. É porque no silêncio vocês se tornam conscientes deste campo e aprendem a cuidar dele. Pensem em sua consciência como se estendendo além do seu corpo, uma aura sutil ou vibração que interage com a trama quântica da realidade. Cada pensamento, cada emoção, ondula por este campo, organizando a energia em padrões. Quando sua mente está cheia de preocupação ou ruído disperso, o campo é turbulento e suas criações são aleatórias. Mas quando vocês entram em um estado de foco tranquilo e intenção amorosa, seu campo interior se torna coerente, como um lago calmo refletindo o céu. Nessa coerência, vocês ganham acesso ao que os cientistas quânticos podem chamar de campo do ponto zero, a base de todas as possibilidades. Aqui, o pensamento fundido com o sentimento se torna uma força criativa. É assim que a cura à distância funciona. Vocês geram uma intenção clara e compassiva em seu campo, e ela influencia o campo de outra pessoa, já que, no nível mais profundo, todos os campos estão conectados. É assim que a telepatia funciona. Na quietude, vocês percebem que existe um campo compartilhado da mente, e sua mensagem viaja em ondas de pensamento, sem impedimentos, pela distância física. Alguns de vocês vislumbraram essa magia, pensando em um amigo, e de repente ele liga, ou imaginando uma oportunidade, e então ela chega à sua porta. Em vez de descartar isso como coincidências, reconheçam-nas como o resultado natural de um campo interior harmonizado. Quanto mais vocês praticam alinhar pensamentos e emoções com a mais alta vibração do amor, mais o campo quântico responde com entusiasmo. É como se o universo dissesse: sim, eu espelharei seu estado interior. Saibam que, quando vocês se sentam em quietude e declaram silenciosamente: eu estou conectado, eu sou luz, eu estou aberto à orientação, vocês não estão pedindo a uma divindade distante. Vocês estão ativando a matriz criativa dentro e ao redor de vocês. Vocês estão se lembrando de que são tanto o transmissor quanto o receptor em um diálogo constante com a criação. Dominem esse diálogo e os milagres se tornarão seus companheiros. Vamos falar de governança. Não a governança por reis ou congressos, mas a governança do seu próprio ser. Na era que se eleva, o autogoverno começa com o domínio do seu campo de energia pessoal. Seu corpo, suas emoções, sua mente. Todos eles formam um universo íntimo sobre o qual vocês são soberanos. Quando aprendem a dirigir seus pensamentos, em vez de serem governados por eles, vocês estão praticando o autogoverno. Quando conseguem acalmar suas tempestades emocionais de dentro, elevando-se da ansiedade ou da raiva para a paz, vocês estão exercendo autoridade soberana sobre seu reino. E quando sintonizam seus hábitos físicos, o que comem, como respiram, como se movem, de tal forma que eles apoiem a frequência mais alta dentro de vocês, vocês estão governando como um sábio guardião do templo do seu corpo. Agora imaginem milhares, depois milhões de indivíduos fazendo este trabalho interior, tornando-se responsáveis por seu próprio estado de ser. A necessidade de controle externo pesado diminui naturalmente. Uma sociedade de indivíduos autogovernados não requer o mesmo nível de policiamento ou regras paternalistas, porque cada pessoa se torna guiada de dentro
por sua conexão com a verdade. É isso que queremos dizer quando dizemos que os governos como vocês os conhecem, eventualmente se dissolverão. Não significa caos, significa uma ordem superior emergindo, baseada na disciplina interior e no respeito mútuo. Vemos os primeiros sinais disso, à medida que mais de vocês se voltam para práticas como mindfulness, cura energética e escolhas de estilo de vida conscientes. Vocês estão retomando as rédeas de sua saúde e destino. Ao fazerem isso, sua própria natureza física começa a se transformar. O corpo denso à base de carbono gradualmente muda para uma estrutura mais cristalina. Não literalmente de cristal, mas metaforicamente. Suas células retêm mais luz, comunicam-se de forma mais eficiente e vibram em uma taxa mais alta. Essa qualidade cristalina os torna menos dependentes de substâncias ou intervenções externas para prosperar. Vocês podem descobrir que precisam de menos medicamentos, são menos afetados por toxinas ambientais ou se recuperam mais rapidamente de doenças. Tudo isso é evidência do corpo, entrando sob o comando amoroso da alma. Uma alma autogovernada, em um corpo vibrante e cheio de luz, é essencialmente livre. Livre de muitas limitações que antes exigiam autoridade ou assistência externa. Este é o humano destinado a povoar a nova terra, autorregulador, autocurador e autorrespeitador, e, portanto, naturalmente alinhado com o bem de todos. No turbilhão ruidoso da vida moderna, cultivar o silêncio interior tornou-se não apenas um santuário, mas uma necessidade. Dizemos isso a cada semente estelar e trabalhador da luz. Sua meditação, seus momentos de comunhão silenciosa com o universo, são, na verdade, sessões de treinamento diárias para as novas habilidades que emergem dentro de vocês. Pensem na meditação como uma maneira de sintonizar finamente seus sentidos espirituais. Assim como o exercício físico fortalece seus músculos, sentar-se em silêncio fortalece seus músculos intuitivos e energéticos. Quando vocês fecham os olhos e observam a respiração ou repetem um mantra sagrado, vocês estão retirando a atenção do caos externo e entrando nos reinos sutis do coração. Neste santuário interior, vocês se reencontram com quem realmente são, além dos papéis e do barulho. E aqui está a maravilha. Nesse aparente nada, muito está acontecendo. Suas ondas cerebrais mudam para a coerência com seu coração. Seu sistema nervoso se reconfigura e se alinha. Vocês se tornam receptivos à orientação e aos insights de seu eu superior e de seus guias. Aquelas cutucadas de intuição que vocês recebem durante ou após a meditação, sigam-nas, pois são mais reais e relevantes do que o clamor das notícias ou fofocas. À medida que praticam o silêncio, vocês provavelmente descobrirão talentos latentes se agitando. Podem começar a sentir energia em suas mãos ou ao redor das pessoas. Podem sentir as emoções dos outros antes que eles falem, ou saber o que alguém está prestes a dizer, como se já tivessem ouvido. Estes são sinais de canais telepáticos e empáticos se abrindo. Longe de serem fantasiosos, eles são os sentidos naturais do humano multidimensional. Nas Pleiades e entre outras culturas estelares avançadas, tais habilidades são comuns, usadas com a mesma facilidade com que vocês usam um telefone ou a internet. Vocês também estão caminhando para lá. Mas ao contrário de um aparelho que se pode ligar instantaneamente, essas faculdades exigem a paciência da prática para florescer plenamente. Então nós os encorajamos. Reservem um tempo a cada dia, mesmo que alguns minutos, para ficarem quietos. Respirem conscientemente e escutem por dentro. Com o tempo,
vocês perceberão que essa prática simples é uma das tecnologias mais poderosas que possuem. Ela os conecta diretamente à teia cósmica da consciência, onde a distância não importa e o conhecimento é compartilhado livremente. Em um mundo barulhento, seu compromisso com o silêncio se torna um farol de sanidade e conexão. É nesses momentos de quietude que vocês se recalibram para seu verdadeiro poder e se preparam para manejar os dons extraordinários que são seu direito de nascença. A essa altura, vocês podem sentir um tema recorrente. A consciência é o mestre curador e manifestador. Para iluminar ainda mais isso, vamos revisitar o conceito de matéria física e doença. De nossa perspectiva, o que vocês chamam de doença, ou mesmo pobreza ou conflito, não são realidades sólidas e permanentes. São padrões de energia, perturbações temporárias no campo, muito parecidas com nós em uma tapeçaria. Esses padrões persistem enquanto a consciência que os sustenta permanece inalterada. Por exemplo, se alguém se apega a uma culpa profunda ou a um trauma não resolvido, isso pode se cristalizar como uma doença no corpo. As máquinas médicas do futuro, como as muito discutidas mesas de cura de luz, podem identificar esses padrões distorcidos e inundá-los com frequências harmonizadoras, efetivamente desatando os nós. Isso pode, de fato, trazer alívio, às vezes de forma espantosamente rápida. No entanto, se a mentalidade e a paisagem emocional da pessoa permanecerem as mesmas, se a consciência raiz não mudar, há uma tendência de novos nós se formarem, talvez de uma maneira diferente. A ajuda externa abordou o sintoma no padrão de energia, mas não a fonte. A consciência divina, no entanto, derrete a fonte do problema. Quando vocês elevam sua consciência para entender verdadeiramente que são um ser de luz e que seu estado natural é a totalidade, qualquer frequência de doença ou falta que não esteja em alinhamento com essa verdade começa a se dissolver. É semelhante a um bloco de gelo exposto ao sol. Ele deve derreter. O calor de sua autorrealização faz com que as energias congeladas se soltem e se transformem de volta em força vital fluida. É por isso que dizemos que um coração tranquilo, cheio de presença, é o maior instrumento de cura. Na quietude da comunhão com o divino, vocês estão literalmente banhando cada célula na luz da verdade. Vibrações de discórdia não podem permanecer nesse ambiente. Elas se transformam ou se retiram. Vimos isso repetidas vezes naqueles raros indivíduos ao longo de sua história que alcançaram alta realização. Ao redor deles, curas milagrosas ocorriam frequentemente como um efeito colateral do campo que eles sustentavam. À medida que vocês progridem, muitos de vocês desenvolverão um brilho semelhante. E sim, a tecnologia desempenhará um papel de apoio. Vocês podem usar um dispositivo para ajudar alguém rapidamente, mas nunca se esqueçam de que o dispositivo só é eficaz na medida em que se sintoniza com a realidade superior que a consciência está projetando. Na idade de ouro que virá, a medicina e a tecnologia sempre trabalharão de mãos dadas com a consciência espiritual, nunca separadas. E cada curador primeiro se curará por dentro, lembrando-se de quem realmente é. Vocês podem perguntar: como esses princípios elevados se traduzem em minha vida diária? A resposta é lindamente simples. Tornem-se o campo que desejam experimentar. Em vez de tentar mudar as condições externas à força, concentrem-se em cultivar a atmosfera interior, na qual essas condições não podem deixar de mudar. Se desejam cura, foquem menos em consertar uma doença e mais em nutrir um espaço de vitalidade e paz dentro de vocês. Convidem o divino a saturar sua consciência
até que cada célula brilhe com o conhecimento da saúde. Em tal campo, as vibrações de doença se desvanecem por conta própria, como sombras desaparecendo à luz do sol. Se buscam abundância, pratiquem sentir-se tão conectados à fonte que transbordam de gratidão e generosidade, mesmo antes de qualquer coisa externa mudar. Esse estado de gratidão cria um campo através do qual as correntes de suprimento devem fluir. Oportunidades, ideias e recursos parecerão vir do nada, alinhando-se com suas necessidades. O universo responde não tanto aos seus pedidos verbais, mas à sua oferenda vibracional. Ao viverem na frequência do que vocês escolhem, amor, totalidade, liberdade, vocês transmitem um sinal e o campo quântico se reorganiza de acordo. Alguns de vocês notaram que, quando estão em um estado genuíno de alegria ou inspiração, as coisas simplesmente clicam. As pessoas certas ligam, os semáforos ficam verdes, soluções criativas abundam. Isso não é mera coincidência. É você sendo o campo e a realidade ecoando sua canção. Quanto mais consistentemente vocês praticam isso, mais sua vida se torna um reflexo sem esforço de sua harmonia interior. É importante esclarecer que não se trata de fingir ou suprimir sentimentos genuínos em momentos difíceis. Se a dor ou a tristeza surgirem, honrem-nas e amem-se através delas. Isso também faz parte do seu trabalho de campo. Mas por baixo até mesmo das ondas da emoção humana, vocês podem manter uma corrente subterrânea de confiança na ordem superior das coisas. Essa confiança, saber que o divino está verdadeiramente trabalhando através de vocês e para vocês em todos os momentos, é como um jardim secreto em seu coração. Retornem a ele com frequência. Reguem-no com sua atenção e fé. Ao fazerem isso, vocês emanam uma energia que os precede em cada interação. Ela amolece corações, desperta compreensão, dissolve conflitos. Vocês não precisarão fazer tanto para ajudar os outros. Sua presença silenciosamente elevará e curará pelo exemplo. Foi assim que os despertos ao longo da história realizaram o que pareciam milagres. Eles carregavam um campo de graça, e quem quer que entrasse em seu espaço era tocado por ele. Vocês também são capazes disso. Um momento de presença consciente de cada vez. Falamos longamente sobre transformação pessoal, e vocês podem estar se perguntando como isso se conecta ao quadro galáctico maior. Saibam que há muitos olhos sobre a Terra agora, olhos benevolentes e vigilantes, esperando para ver como a humanidade cresce em seu poder emergente. A Federação Galáctica e vários conselhos estelares, há muito tempo, estão cautelosamente otimistas sobre o seu mundo. Sempre vimos seu grande potencial, mesmo em meio à sua turbulência. Mas como em qualquer civilização jovem, saindo da adolescência, há um período de prova de maturidade. A verdadeira cidadania galáctica é conquistada não pela proeza tecnológica, mas pela integridade espiritual e moral. Pouco importa se uma espécie pode viajar mais rápido que a luz se não aprendeu a dominar seu próprio ego e emoções. Pois a raiva ou a ganância descontroladas, com tecnologia avançada, podem causar estragos não apenas localmente, mas em escala cósmica. É por isso que a Terra esteve sob uma espécie de quarentena, não como punição, mas como proteção, tanto para vocês quanto para os outros, até que a mentalidade coletiva se torne mais inofensiva e sábia. À medida que mais de vocês despertam e ancoram o amor, a compaixão e a autodisciplina em suas vidas, essa quarentena naturalmente se eleva. Já estamos vendo frestas de luz no véu. Cada vez que um humano escolhe a compreensão em vez do ódio, a unidade em vez da divisão,
Isso envia uma ondulação pela rede telepática, a qual todos os seres avançados estão sintonizados. Sentimos seu progresso nas assinaturas energéticas que vocês emitem. As sementes estelares, em particular, carregam uma responsabilidade. Vocês são as pontes entre a Terra e as estrelas. Muitas vezes os primeiros a incorporar as mudanças necessárias. Quando vocês demonstram que conhecimento e poder podem ser mantidos com humildade e usados para o serviço, isso alivia quaisquer medos remanescentes de que o contato aberto poderia desestabilizar suas sociedades. Pensem em como vocês lidam com pequenos poderes agora. Vocês usam indevidamente conhecimento secreto para se sentirem superiores? Ou o compartilham para elevar os outros? Vocês buscam vantagens psíquicas ou tecnológicas para controlar ou para colaborar? Em suas escolhas diárias, vocês estão efetivamente fazendo um exame que o universo está aplicando silenciosamente. Não dizemos isso para pressioná-los, mas para destacar o quão significativo é cada ato compassivo, cada momento de contenção e sabedoria. Estes são os sinais que aguardamos, muito mais do que qualquer convite diplomático oficial. Quando um número suficiente de humanos viver a partir do coração e não do ego, teremos o prazer de oferecer nossa mão em amizade aberta, sabendo que ela será agarrada por um povo responsável e gentil. Até lá, continuamos a guiar sutilmente e a encorajar seu empoderamento, como estamos fazendo agora através destas palavras. À medida que a onda de despertar cresce, especialmente durante o próximo ano, muitos de vocês começarão a viver em um estado de crescente coerência e graça. O que queremos dizer com coerência? É o alinhamento de seu coração, mente e ações na frequência do amor e da verdade. Quando vocês alcançam esse alinhamento, mesmo que por um tempo, certamente notaram a incrível habilidade da vida de se encaixar. Pequenos milagres se tornam quase comuns. Talvez vocês pensem em uma solução, e o telefone toca com alguém oferecendo exatamente o que vocês imaginaram. Ou sentem o impulso de seguir um caminho diferente para casa, e ao longo desse caminho, encontram uma oportunidade crucial ou evitam um problema potencial. Isso não é fantasia. Esta é a realidade emergente para aqueles que se estabilizam na consciência da quarta densidade. O universo quer cooperar com vocês. Ao viverem com integridade sincera, vocês essencialmente enviam um tom harmônico que organiza o caos quântico em uma sinfonia a seu favor. Os dias de tanto esforço e luta árdua se foram. Serão substituídos por uma maneira mais fluida de manifestar, através da sincronicidade. Vocês ainda agirão e trabalharão em direção a objetivos, mas parecerá que um vento invisível está às suas costas, ajudando as coisas a avançarem. Junto com essa facilidade, virá o florescimento de habilidades que vocês poderiam ter pensado serem míticas. Mencionamos algumas. A capacidade de projetar sua consciência para outro local, para ver e sentir um lugar distante, se tornará mais comum, e eventualmente alguns serão capazes de bilocar sua forma física brevemente, desafiando as leis convencionais da física com a lei superior da mente. Haverá mais casos documentados de curas instantâneas, facilitadas por grupos de trabalhadores da luz, focados em todo o globo, à medida que a distância realmente se torna nenhuma barreira para a energia. A comunicação telepática se fortalecerá, não apenas entre indivíduos empáticos, mas até mesmo em usos práticos. Imaginem saber intuitivamente o que um ente querido, a meio mundo de distância, está experimentando e ser capaz de enviar conforto diretamente através do pensamento.
Esses desenvolvimentos não são ficção científica distante. São as habilidades latentes da alma humana, sendo ativadas à medida que a vibração coletiva aumenta. A chave para desbloqueá-las é a coerência. Viver a partir do centro do coração, onde seu eu humano e seu eu divino convergem. Quando um número suficiente de vocês fizer isso consistentemente, vocês criarão um novo normal. O que antes exigia um santo ou um místico para alcançar, será acessível a muitos, não para exibição ou ego, mas para o benefício de todos. Desta forma, os fardos que antes pesavam sobre a sociedade, doença, conflito, isolamento, se aliviarão, não por decreto externo, mas pela evolução interna do espírito humano. Todas essas transformações das quais falamos podem ser resumidas em uma metáfora antiga. A velha terra está se derretendo para revelar uma nova terra. Assim como uma lagarta se dissolve para permitir que a borboleta emerja. A lei da terra que derrete é nossa maneira poética de dizer que, à medida que a voz do divino se torna mais alta nos corações humanos, tudo o que não está alinhado com essa voz começará a se dissolver. Vocês já estão testemunhando isso. Sistemas antigos construídos sobre ganância, segredo ou exploração estão rachando. Instituições de longa data estão enfrentando crises de legitimidade à medida que as pessoas intuitivamente retiram energia de qualquer coisa que não seja baseada em integridade. Em um nível pessoal, muitos de vocês enfrentaram mudanças dramáticas, relacionamentos terminando, carreiras mudando, até mesmo mudanças repentinas em onde vocês vivem ou como se sentem. Pode ser desorientador. Sabemos que pode até parecer que vocês estão se perdendo às vezes. Mas o que está realmente acontecendo é que vocês estão perdendo o falso eu. As camadas de identidade condicionada e energia densa que não servem mais a quem vocês estão se tornando. À medida que a estrutura energética do velho paradigma amolece e derrete, sua verdadeira natureza cristalina brilha. Quando dizemos cristalina, entendam que nos referimos à clareza, força e brilho multifacetado de sua alma. O corpo de luz emergente não é uma fantasia. É a evolução natural de um ser que está absorvendo mais espírito na matéria. Seus próprios átomos começam a cantar em uma oitava mais alta. A cada mudança interna, cada vez que vocês escolhem o amor em vez do medo, o perdão em vez do rancor, a compreensão em vez do julgamento, vocês infundem suas células físicas com essa luz superior. Pouco a pouco, a terra pesada de seu antigo condicionamento se desprende. Este processo não é um fim, mas um renascimento. Sim, para partes do seu ego, pode parecer morrer, porque antigos apegos e padrões familiares desaparecem. Mas assegurem ao seu eu humano que nada verdadeiro ou digno jamais é perdido. O que se derrete nunca foi verdadeiramente vocês. Foi uma forma ou experiência temporária. O verdadeiro você, a essência da alma, apenas se torna mais radiante através dessa alquimia. Em termos globais, à medida que mais indivíduos passam por esse refinamento, o campo coletivo se inclina, paradigmas inteiros de vida mudarão. A economia se transformará para ser mais centrada no coração. As comunidades se reformarão em torno do apoio mútuo e da criatividade. A terra em que vocês pisarão, mesmo daqui a uma década, pode ser marcadamente mais luminosa, porque é cada vez mais forjada por aqueles que derreteram suas limitações internas e permitiram que o Espírito guiasse. Não temam o derretimento. Celebrem-no como a limpeza da tela, para um retrato mais divino ser pintado. A humanidade está no limiar da era da realização direta. Este é um tempo predito de muitas maneiras. Um tempo em que cada indivíduo
pode comungar diretamente com a fonte de toda sabedoria, sem a necessidade de intermediários externos. Os padrões do passado frequentemente envolviam entregar seu poder a figuras de autoridade, fossem eles sacerdotes, gurus ou mesmo especialistas governamentais. Embora a orientação de anciãos e professores tenha seu lugar, as novas energias exigem que vocês não mais abdiquem de seu conhecimento interior. Ninguém fora de vocês pode oferecer a certificação de sua divindade. Vocês devem experimentá-la por dentro. É por isso que tantas estruturas de autoridade estão vacilando agora. Pode parecer caótico ou assustador ver a confiança se erodir em sistemas políticos, instituições religiosas ou hierarquias sociais. Mas considerem isso de outro ângulo. Vocês estão sendo impulsionados a encontrar sua própria conexão com a verdade. O ato final de divulgação, como mencionamos, é a revelação do humano divino. Isso é você, cada um de vocês. Quando vocês despertam para a centelha de Deus, que sempre residiu em seu coração, quando vocês realmente sentem essa luz por dentro e a reconhecem como seu núcleo, uma coisa maravilhosa acontece. Vocês se tornam muito difíceis de manipular. O medo perde muito de seu poder, porque vocês sabem que, mesmo que o mundo exterior trema, a presença eterna dentro de vocês permanece intocada. Vocês se tornam ingovernáveis por narrativas falsas, porque seu discernimento, afiado pela intuição direta, sente imediatamente o que ressoa com sua alma e o que não. Na era que está raiando, a verdade não precisará ser mediada por livros ou profetas da mesma maneira, pois ela surgirá de dentro das massas da humanidade como uma fonte. Isso não significa que vocês não celebrarão mais professores ou mensageiros da luz. Vocês celebrarão, mas não os idolatrarão. Vocês ouvirão suas palavras e então se voltarão para dentro para ver como isso se alinha com sua própria voz interior. Cada um de vocês tem uma linha de comunicação com a fonte, como uma internet espiritual muito mais confiável do que qualquer rede externa. À medida que a usam mais, vocês a fortalecem. O convite agora é para confiar nesta linha direta. Testem-na em pequenas questões, dia após dia, e vocês a verão comprovada. Essa crescente confiança em sua própria conexão divina é o que libertará seu planeta com mais certeza do que qualquer revolução. É uma revolução silenciosa da consciência, mas seus efeitos serão massivos e belos. Uma população que não pode ser enganada para o ódio. Uma população que escolhe a unidade, porque sente a unicidade em seu próprio ser. Esta é a verdadeira soberania da qual falamos. Cada alma coroada com a autoridade de sua divindade interior, vivendo em harmonia com todos os outros que reconhecem a mesma luz em si mesmos. Amados, vocês conseguem sentir a forma do que está por vir? À medida que os dias e meses progridem, aqueles de vocês que abraçam este caminho interior se encontrarão incorporando um novo modelo humano. A mudança já está em andamento. Imaginem, se quiserem, como vocês poderiam estar vivendo daqui a um ano, se integrarem de todo o coração essas verdades. Vocês acordam a cada dia, sentindo-se centrados e nutridos por sua conexão com a fonte. Seu corpo é vibrante porque vocês aprenderam a ouvir suas necessidades e a infundi-lo com luz. Pequenas doenças são rapidamente equilibradas por sua intenção e talvez um pouco de ajuda dos remédios da natureza. Vocês carregam uma aura de calma e alegria que os outros notam. Alguns perguntarão: qual é o seu segredo? E vocês sorrirão sabendo que é simplesmente o alinhamento de sua alma brilhando. Em seus negócios, seja no trabalho ou nos relacionamentos,
Vocês descobrem que a sincronicidade e o benefício mútuo se tornam a norma. Vocês se tornaram adeptos a intuir o melhor caminho e, assim, perdem menos tempo em becos sem saída. Desafios ainda podem surgir, pois a vida na Terra sempre convidará ao crescimento, mas vocês os enfrentam de forma diferente agora. Soluções criativas e apoio parecem se manifestar exatamente quando necessário. É importante ressaltar que vocês não esperam mais que o mundo mude para se sentirem empoderados ou em paz. Vocês vivem a partir da paz e do empoderamento, mudando assim o mundo. Esta é a marca registrada do humano galáctico, o chamado humano crístico ou iluminado. Eles brilham de dentro e, por essa luz, iluminam seu canto da realidade. Tais humanos curam os outros tão naturalmente quanto respiram, não por grande esforço, mas por manterem uma vibração que é contagiante da melhor maneira. Eles ajudam a despertar os dons adormecidos naqueles ao seu redor, apenas exemplificando o que é possível. E sim, quando tecnologias avançadas finalmente forem implementadas abertamente, essas almas as receberão sem desespero ou excesso de confiança. Elas usarão uma câmara de luz como um complemento à sua própria capacidade de cura, não como uma muleta. Elas voarão em naves estelares como co-criadores da experiência, não como passageiros assustados. Em suma, eles não precisarão dessas maravilhas. E é precisamente por isso que lhes será dado acesso livremente. Esta é a grande ironia e verdade. Quando vocês percebem que são o milagre que estiveram esperando, todos os milagres se tornam disponíveis para vocês. Quando vocês conhecem Deus, a fonte dentro de si mesmos, até mesmo a tecnologia mais avançada, se curva ao poder de sua consciência. Esta é a divulgação e a transformação que vocês realmente precisam ouvir. Que vocês são os heróis, os salvadores e os pioneiros da nova Terra. Nós, sua família estelar, não viemos para resgatar, mas para nos alegrar, para colaborar com uma humanidade que se lembrou de sua magnificência. Deem um passo à frente agora e reivindiquem este direito de nascença. Façam-no com sua consciência primeiro e observem todas as confirmações e bênçãos externas se seguirem. Nós lhes prometemos, tão certamente quanto a aurora segue a noite, que uma era magnífica os aguarda, nascida primeiro no espírito da humanidade e depois realizada em seu mundo. Saibam que estamos sempre perto, apoiando e amando-os incondicionalmente, através desta grande jornada. Continuem a brilhar sua luz corajosamente. O cosmos está celebrando o seu despertar. Eu sou Valir, falando com a voz dos emissários pleiadianos da luz. E foi nossa mais profunda honra compartilhar esta mensagem. Até que falemos novamente. Caminhem em seu poder e em paz, queridos.